Olá pessoal, tudo na paz? Seguinte, começando o vídeo de hoje, já pedindo para vocês virem aqui no meu canal, se inscreverem, curtir os vídeos aí, já temos alguns vídeos bem legais, bem interessantes, então dá essa força aí para nós. E vamos para o vídeo de hoje, que é em relação à citação, a citação em documento. Então a citação, por definição, é a menção no texto de informações extraídas de alguma outra fonte. E essa fonte ela pode ser um artigo, um livro, um filme, uma palestra, não importa qual seja a fonte. O que importa é que essa fonte seja mencionada, seja citada. Então essa menção ela tem por função, esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Então se você leu um trabalho, achou um trecho interessante, quer fazer uso daquela informação de forma correta, é fazendo sua devida citação. E como faz isso? Então, nós temos aqui duas formas de citação: a citação direta e a citação indireta. Sabendo que a citação direta nada mais é do que a transcrição literal de um texto ou parte dele. Preste bastante atenção quando se diz transcrição literal, ou seja, realmente vocês podem transferir exatamente a informação que está lá, trabalho fonte. Tudo bem, então essa é uma citação direta. Então a citação direta nada mais é do que o próprio nome diz, diretamente o que o autor disse. Você pode transferir essa informação. Então, dentro da citação direta, ela pode ser dividida em duas subclasses: as citações direta curta e as citações direta longa, sendo que a citação direta curta são aquelas que têm até 3 linhas e as longas são aquelas que possuem mais de que 3 linhas. Então, tendo essa informação de que a citação direta é a transcrição literal de um texto ou parte dele, sendo que ela pode ser dividida tanto curta como longa, nós vamos aqui usar o bom e velho exemplo. Peguei esse artigo aqui, que é a busca pelo uso de produtos naturais na prevenção de infecções por Covid-19. Trabalho aqui recente, 2021. Fui aqui no finalzinho, lá na conclusão, encontrei uma parte interessante. Estou escrevendo um trabalho sobre isso, suponhamos que, e eu achei interessante essa afirmação aqui. Onde os autores constataram que diversos fatores socioculturais podem influenciar na utilização de medicamentos naturais, como no caso da faixa etária, religião e nível de escolaridade. Então, peguei o nome dos autores aqui e o ano. Farei uma citação direta curta, então tem aqui 2 linhas e um pedacinho, Então até 3 linhas eu tenho a possibilidade de fazer essa citação direta curta. Então, como que nós vamos montar isso aqui? A citação direta curta, ela normalmente inicia com o autor ou inicia com uma frase que faz chamamento ou anunciação do autor. Como assim? Então, se eu estou considerando aqui esses autores, eu vou utilizar os nomes de citação, que será Abreu e Matzano. Então, eu posso utilizar da seguinte forma: de acordo com... E daí vem os autores: Abreu e Martinazzo. Isso. E 21. Entre... Opa. Qual é o ano? 2021. E isso aqui no ano de 2021. E essa informação do ano vem entre parênteses. Ok. Então, de acordo com Abreu e Martinazzo, diversos fatores socioculturais podem influenciar, e aí segue a frase naturalmente. O que eu fiz aqui? Uma citação direta curta, tá? Exatamente da forma que o autor escreveu. Eu não utilizei do texto no total, mas utilizei parte dele. Fiz a transcrição literal daquelas informações. Ok? Outro exemplo, como que nós poderíamos modificar isso aqui? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ok, outra forma que poderia ser realizada essa citação direta curta. Então poderia ir diretamente para o nome dos autores. Como assim? Iniciaríamos com Abreu e Martinazzo. Só modificaria isso aqui para ter uma concordância, Então estava constatou-se e eu vou modificar apenas para constataram.
Constataram que, e aí segue o baile normalmente. Tranquilo, citação direta curta. Utilizando o mesmo exemplo, lá do mesmo artigo. Fui aqui e, em vez de utilizar apenas esse trecho, resolvi utilizar uma parte maior. E aí eu me encaixei dentro do que é, por definição, uma citação direta longa. Citação direta longa, mais do que 3 linhas. Então, tudo bem. Citação direta longa, ela tem formatação particular. Fonte menor do que o texto. Normalmente utiliza-se fonte 12. Então a gente vai utilizar aqui fonte 10. O espaçamento de uma citação direta longa. O espaçamento deve ser simples. Além disso, é obrigatório que não tenha um recuo na primeira linha de forma especial, mas sim um recuo de 4 centímetros. Você coloca o recuo aqui à esquerda para que ele se torne aqui recuado à direita. Ok, essa é a formatação, né, requerida para uma citação direta longa. Beleza, formatei meu texto, porém ainda não fiz a minha devida citação. Vamos então fazê-la. Tudo bem, vou aqui só adiantar, copiar aqui. A citação direta longa, ela é diferente. Ela tem por característica apresentar essas informações dos autores no final do parágrafo. Notem a diferença, que aqui a citação direta longa, ela deve ser apresentada o sobrenome todo em maiúsculo, tudo entre parênteses, uma vírgulazinha aqui separando, e depois do ano há necessidade de informar a página de onde foi tirada essa informação. Então eu preciso voltar aqui no artigo e identificar a página aqui, ó. Vou pegar essa página e vou adicionar lá. Tem que identificar que é página, ou seja, P ponto minúsculo e exatamente a página. E aqui está nossa citação direta longa. Beleza, então falamos das citações diretas, tanto ela curta como ela longa. Fizemos um exemplo, tudo bem. Em relação às citações indiretas, são reprodução das ideias de um outro autor, sem que haja a transcrição literal dos termos. Então aqui muda a história. Nós vamos reproduzir a ideia e não o texto, não as palavras, não os termos. E aí muitos se questionam: nossa, mas se eu li, compreendi, interpretei e escrevi com as minhas palavras, essa informação é minha? Negativo. Deve sempre indicar o autor. Deve sempre indicar a fonte de onde foi retirada esta ideia. Ou seja, a citação é necessária, mesmo que você modifique completamente o texto. Você teve uma ideia a partir de algo que tu leu. Então tu precisa dar esse crédito para a pessoa que te transmitiu essa ideia. Então, beleza, vamos aqui. E aqui eu tenho exatamente aquele primeiro trecho que foi utilizado lá para citação direta curta, né? Vou marcar de verdinho. E aqui é como estava. E aqui foi depois da minha leitura e transcrição apenas da ideia. Então constatou-se que diversos fatores sociossociais podem influenciar na utilização de medicamentos naturais, como no caso da faixa etária, religião e nível de escolaridade. Isso foi o que o autor disse. Porém, reproduzindo apenas a ideia, ficaria desta forma: fatores culturais, religiosos e sociais podem influenciar no uso de medicamentos naturais. Ambos seguem a mesma ideia, porém com termos diferentes. Ok, então aqui eu modifiquei, eu escrevi com as minhas palavras a ideia do autor, portanto eu fiz uma citação indireta. E a citação indireta, ela segue modelo bem semelhante à citação direta longa, tá? Ela vai ser apresentada aqui no final, tá? Porém, não há necessidade de especificar a página, já que é uma citação indireta. E essa identificação da página exata de onde foi retirada a informação só é necessária em citações diretas, tá? Professor, mas em relação ao número de linhas, a citação direta, ela tem as regras entre curta e longa. É a citação indireta, tem alguma regra relacionada a isso? Não, não tem, tá? Citação indireta, ela pode ser do tamanho que tu achar necessário para transferir a ideia do autor. Até aqui, ok, beleza, né? Nós vimos as citações aí direta, indireta, direta longa, direta curta. Porém, de acordo com o número de autor do teu trabalho, isso pode modificar. Então, como assim? Se eu tenho um autor, considerando aqui Santos,
ficaria dessa forma: 2 autores. Os autores seriam separados por vírgula normal. 3 autores: Santos Silva Oliveira, separado por vírgula. Porém, aqui nós temos o grande detalhe: quando se tem mais do que 3 autores, utiliza-se a seguinte regra: cita-se o primeiro autor e os outros autores serão identificados com esse termo et al, tá? Em itálico, né? Que é um termo que é derivado do latim, e palavras em latim devem ser identificadas por itálico. Então, se eu tenho 4, 5, 10, 15 autores, cita-se o primeiro, mais esse termo para identificar que tem outros. Esse aqui é o formato de citação indireta, né? Aquela que vai lá no final, toda maiúscula. O que vai mudar para a citação direta curta, simplesmente esses nomes virão em minúsculo, como foi visto aqui, né, na nossa citação direta curta, tá bom? Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, peço gentilmente que se inscreva no canal, nos ajude aí a continuar produzindo mais conteúdo para vocês. Tudo de bom para vocês, um abraço.